Fala pessoal, vamos para mais um fechamento de mercado? Hoje é dia 9 de julho, quinta-feira. Vamos para a apresentação aqui. Me chamo Micael, tenho 7 anos de experiência no mercado financeiro. Minhas análises são baseadas em análise técnica clássica e o disclaimer de sempre que esse canal tem propósito educacional, não estou recomendando compra ou venda de nada, beleza? Então vamos lá, direto para os gráficos. Falando de Ibov, são 5 e 5, os ativos estão fechando nesse momento. A grande maioria ainda está em leilão de fechamento, tá? Então pode variar um pouco essa pontuação final. Mas acredito que não venha ter muita alteração não, tá? Deve fechar nessa região aí de 99,100, 99,200, tá? Então o que a gente consegue visualizar hoje, né? Hoje foi um dia meio de um pequeno pullback aí para a região da média de 200 que foi rompida. É o que eu consigo ver, tá, gente? Porque foi um dia bem estranho, né, para falar a verdade. Até os próprios futuros americanos ali estão divergindo. Dow Jones estava caindo 1,5, o SP 500 caindo somente 0,6 e o Nasdaq não estava nem caindo, estava positivo. Então a gente viu que tinha divergência até no índice americano. Então é um dia bem difícil mesmo para a gente tecer alguma opinião aqui mais concreta para vocês, tá? Então eu consigo ver aqui, graficamente falando, né, eu vejo sim um pullback na região da média de 200, tá? Uma região de 200 que foi rompida ontem e hoje ele está simplesmente fazendo um toque aí para fazer esse testezinho. Importante, primeiro objetivo aí, antes de mais nada, na sexta-feira, amanhã, né? Sexta-feira é dia da maldade, que a gente sabe. Não perder a média de 200. Se a gente não perder essa média de 200, amanhã tá bem legal, fecha bem legal a semana, tá? Objetivos, né, gente? A gente precisa de objetivos. No gráfico semanal aqui do Ibov, a gente consegue visualizar que ele está numa região onde ele fez o rompimento de toda essa região aqui, da região de 97.700, que tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 semanas tocando e perdendo a força quando tocava nessa região de 97.700. Essa semana a gente fez o rompimento. Então, o objetivo dessa semana é concluído com sucesso, caso sexta-feira, né, amanhã não tenhamos uma surpresa aí desagradável, tá? No diário, né, a gente consegue visualizar que ele fez o rompimento na terça-feira, na segunda, né? Terça ele fez um pullback para a região rompida. Ontem ele fez o rompimento dessas regiões, inclusive da média de 200, e hoje fazendo pullback na média de 200. É o que eu consigo visualizar aqui de importante, tá? O Ibov ele fez essa correção aqui, vamos ver que ele está perdendo 0,5%, né? Mas não está passando as informações mais concretas do que aconteceu com os papéis, porque teve uma discrepância muito grande em relação aos papéis de varejo com o resto da bolsa, né? A gente sabe que os grandes destaques hoje foram as ações de varejo, como Lame 4 Via Varejo, Bitou, Magazine Luiza, enfim, todas essas ações dispararam, né? Em torno de 7 a 10%. Então, a gente sabe que essas ações pesaram sim nessa pequena correção que tivemos no Ibov, tá? A gente é sincero aqui, né? Então foi o que eu vi. Muitos papéis caíram mais do que 0,5%, tá? Então a gente teve uma média aí de queda de, por enquanto, 0,56% no Ibov, beleza? Vamos agora pro dólar, né? O dólar realmente forte, né, gente? O dólar não quer perder essa região de jeito algum. Ele chegou nessa parte da manhã a fazer esse rompimento, que caso viesse a confirmar hoje, seria assim um pivôzinho de baixa aí, né, no diário, mas ganha uma força absurda o dólar, né? O dólar realmente tá sobrenatural, cara, tá sobrenatural. Vamos ver no gráfico de 60 minutos, né, nas primeiras horas do dia, né, que foram esses dois candles aqui, a gente vê que ele perde, né, a região, mas consegue fazer essa recuperação. A gente consegue também no gráfico de 60 minutos, eu vou traçar aqui essa região que a gente vai começar a cantar aí como possível região de resistência, tá? Eu vou dar uma pintadinha nela aqui, tá? Vou colocar estender um pouquinho a posição dela. E é isso, gente. Vamos ver aí até quando, né? A gente consegue resolver passar essa região aqui. Não, eu não estendi a de Itacuja, não. Só um minutinho. A data 9/7. Ah, não, é 9/8, Micael. 9/8, isso. Ó, bonitinho, né? Região de resistência. O objetivo do dólar aí, se amanhã perder essa região, fica lindo, né? Mas o dólar tá forte, a gente não pode ter 100% de certeza. Gráfico semanal, ele ainda tá fechando acima da média de 9, tá? Acima da média de 9. Importante, seria bem legal se ele perdesse essa região aqui toda, né, branca, e fechasse com o martelinho invertido, tá? Esqueci de abrir o programa, né, para variar um pouquinho, né, só um pouquinho. Então, exatamente isso, né, poderia fechar bem legal se ele fechasse assim, ó.
Não fecharia assim porque ele ficaria um corpo um pouco branco ainda aqui, seria mais ou menos aqui, né? Esse pavio, né? Então fecharia mais ou menos assim, ficaria bem interessante, né? Perdendo essa região de resistência aí na gráfico de 60 minutos, tá? Primeiro objetivo que a gente vai colocar aí no dólar, beleza? Vamos agora pro fechamento dos papéis, tá? Petrobras fechando agora, tá? Leilão caindo mais 0,18% aí, não vai influenciar muito no preço, né? Coisa de 3, 4 centavos, mas, né, independente desses centavos aí, foi uma queda expressiva, né? Uma queda expressiva. A gente viu que essa figura aqui, né, realmente demonstra a visão do mercado financeiro, né? Sobe de escada e desce de elevador, né? Tu vê que tem até os degraus aqui da Petrobras e hoje, né, fazendo um candle bem forte, né? Vamos dizer assim, não de volume, mas de você olhando, né, graficamente falando, ele dá um susto, tá? Mas como eu sempre olho também ambos os lados, tanto o lado ruim quanto o lado bom. Então o lado positivo que eu vejo aqui em Petrobras ainda é a região de 9, que exerceu uma certa força no preço, chegou a tocar na região da média 9, R$ 22,07 e ganhou força, tá? E depois ele deu uma lateralizada até antes de fazer o fechamento. Então não perdeu a região de 9, é uma notícia importante, né? E ainda está acima da região da LTA que a gente traçou aqui. Então essa LTA também está válida e está acima da região, né, dessa LTA. O que a gente pode traçar de cenários amanhã? Poxa, abrir um gapzinho de alta. Pouca coisa, tá? Pouca coisa. Vamos botar aí 0,5% de alta, né? Abrindo aqui mais ou menos. Seria bem legal. Nem que ele fechasse aqui nessa região, tá? Mas seria bem bonito fazer um harami aqui, né? Na segunda-feira fazer um rompimento bem legal. O gráfico ia ficar bem lindinho, tá? Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, tá? O que a gente não quer, obviamente, né? Quem tá comprado, né? Não quer que perca essa região aqui e venha testar a média de 21, né, que a gente vê que está bem próxima agora, ficaria bem próxima do preço. Então não seria muito interessante, apesar de que não acredito que a média de 21 esteja também bem próximo da região de 61,8 pela minha visão técnica aí, né, de tanto traçar a Fibo. A gente vê que exatamente 21,52 é a região atual do 61,8 da retração de toda a perna de alta de Fibonacci. E a média de 21 está passando em 21,57. Então a gente vê que uma segunda região, tá, que Petrobras poderia buscar aí em uma possível correção saudável ainda do preço seria 21,78, que combina também com o último mini fundinho que a gente teve aqui, né, que eu não considero esse fundo aqui, que é um fundo muito pequeno, tá? E também 21,52. Então a gente tem duas regiões aí, além dessa LTA em média de 9, tá? Então ainda vejo o Petrobras com viés bem altista, tem uma região bem importante, é uma região bem difícil de passar, a gente sabe disso, eu falo isso há semanas já, todas as vezes que a gente chega próximo dessa região do limite superior do gap, tá? De 22,58, ele sente essa pressão absurda, né? Toda vez tem esses pavios aqui, que toca tem um pavio, toca tem um pavio. Então o que acontece? A gente precisa do que para romper isso aqui? Volume, cara, volume. A gente não está tendo volume. Se você olhar aqui a barrinha de volume, você vê que está muito abaixo da média, cara. É o que eu sempre falo, cara. Para ter um rompimento desse, precisa de volume, demonstrar força aí para espantar aí quem tá entrando, quem tá vendido aí nesse papel e fazer eles correrem, né, reverter a operação, acabar tendo que comprar a posição e impulsionar ainda mais o papel, coisa que a gente não tá vendo, cara, a gente não tá vendo. Então vamos aguardar a cena dos próximos dias aí, né? Sexta-feira podia ser um dia, pelo menos com aquele harami que a gente desenhou, que ia ficar bem legal, tá? Petrobras já fechou agora, então fechou realmente na região de R$20 e vamos dar uma olhadinha aqui, acho que é 14 centavos, né? Fechamento R$22,14, beleza? Agora vamos para Vale. Vale também bem parecido com o candle da Petrobras, tá? Um candle bem forte, porém a gente não está tendo muito volume aqui em Vale. Ontem tivemos um volume bem interessante, né? Acima da média, finalmente, bem acima dos últimos dias aí da lateralização, mas só que hoje não se confirmou, a gente não conseguiu romper a máxima de hoje, né? Caso viesse romper a máxima de hoje, confirmaria sim esse rompimento, mas não aconteceu. Então a gente volta para dentro dessa lateralização, porém com um viés um pouco mais altista, tá? Podendo ser sim considerar aqui um pullback, algo do tipo, tá? Acho que dá para traçar até uma LTAzinha aqui, quase próximo da 21. Então é uma região que ele pode vir amanhã fazer um toque para voltar a subir, tá?
possível, tá? É possível, mas também se abre com um pouquinho, um gapzinho, um pouco de alta aí, consegue fazer uma alta bonita também. Vale, cara, Vale a gente não pode, Vale eu não duvido nada de Vale, tá? Amanhã faz um candle desse bonito e deixa uma entrada, né, de rompimento aí para segunda-feira bem bonita, tá? Vamos ver Valezinho no semanal, tá acabando a semana já, né? Mais uma vez barrando nessa região, né, fazendo por enquanto, né, tá fazendo esse desenho aí, que é um dojizinho no topo, mas uma lateralização, né, a gente vê que tem essa lateralização toda, né, pelo menos o que eu consigo visualizar nessa lateralização toda, que foi a média de 9, chegando bem mais próxima do preço, né, então a média de 9 chegou a um momento que, deixa eu fechar o WhatsApp, o Facebook e o negócio que eu sempre esqueço, né, quase sempre também, fechar aqui. Então a gente viu que quando ele chegou um momento que ele estava subindo de uma forma tão forte que ele estava com 13% de distância da média de 9. Hoje a gente tem uma distância de 5%, né? Então é uma região, é uma distância para um gráfico semanal bem mais tranquilo, tá? A gente pode sim ter uma pancada, igual a gente teve aqui, ó. A gente pode ter uma pancada com esse distanciamento, já existe a possibilidade do Ibov dar um pancadão desse aqui, igual ele fez nessa semana, né? Distanciou, lateralizou, a média chegou e deu um pancadão. Então, a partir de sexta-feira, então principalmente segunda semana que vem, se ele faz um candle de força assim para chegar na região do topo histórico, eu acho bem interessante também, tá? Vamos agora para Bradesco, né? Bradesco também, setor bancário ainda fraco, né? Um volume muito forte para uma queda. Isso a gente tem que deixar registrado, tá? É uma queda muito forte, né? Uma queda que não deixa de ser uma lateralização dos últimos 4 dias, mas um volume hoje bem acima do normal, tá? Para uma queda, então a gente tem que ligar o sinal amarelo, tá bom, gente? Vamos ver no gráfico de 60 minutos como performou o Bradesco, né, nos últimos 4 dias, como a gente viu, ele está lateralizando, mas bastante força realmente na venda, né? A gente viu que a força originou aí desse candle aqui, que a gente vai, esse candlezinho aqui e desse candle aqui, tá? Foram os dois candles com maior volume no gráfico de hoje, tá? Um na parte da manhã e um na parte da tarde. Ambos fizeram sim derrubou bem o preço durante o dia, tá? Então vamos ficar de olho porque o candle mais forte, né, dos últimos de quase todos os últimos dias aqui do gráfico foi um candle de queda na parte da tarde de hoje. Então algo que a gente precisa ficar de olho, tá? Porque o objetivo desse papel hoje, principalmente, né, hoje seria o dia ideal, o timing perfeito para ele conseguir fazer um candle assim, né, para confirmar um pivô de alta e quiçá sexta-feira fazer um grande rompimento desse pivôzão aqui. Mas não aconteceu, né? Ele fez um candle de baixa, então a gente tem que ficar de olho aí nos possíveis cenários que podem vir a acontecer, fazer um teste aqui na LTA, né, na LTB que foi rompida, né? Então, né, fica de olho. O importante, o grande objetivo aqui de curto e médio prazo para a Bradesco é não perder essa região de R$20,50, tá? R$20,50 realmente a gente viu que é uma região agora do limite inferior dessa consolidação, né? Que eu falei que poderia virar uma consolidação. Então é um limite inferior aí e é também o limite dessa região, de toda uma região que serviu muito como resistência, que agora está sendo como suporte, então não deveria perder assim rapidamente, tá? Fica de olho aí em Bradescão. Cielo hoje fez um candle, vamos dizer assim, um pullback, né? Fez um candle forte ontem, né? Um candle bem interessante e hoje devolveu um pouco, mas tudo dentro de um recuo saudável, tá? Se a gente for colocar aqui um Fibonacci da queda até a máxima, da mínima até a máxima dessa correção, a gente vê que ele poderia corrigir aqui até R$4,84, que seria ainda considerado uma correção saudável, tá? Chegou nos seus R$4,88 junto com a média de 9 e conseguiu fazer um leve respiro, tá? No papel não fechou na mínima, mas importante amanhã, sem sombra de dúvida, seria Cielo abrir e fazendo um candle de alta, tá? Um candle de alta, porque aí sim consideraria isso uma correção. Assim como a gente teve um outro dia que a gente teve isso, não sei se foi em Cielo, né? Mas deixa eu ver aqui, não, acho que não foi Cielo, não, foi um outro papel. Mas a gente vai passar aqui nesse papel, vou mostrar para vocês também uma correção. Em um dia ele faz essa correção, acho que foi Semig, que ele faz essa correção aqui e depois volta a subir, tá bom? Então, se vier uma alta interessante, rompendo as máximas aqui de ontem e de hoje, fica considerado esse pullback em Cielo, tá? No semanal de Cielo,
Semanal por enquanto tranquilo, não ativou ainda a compra no semanal, né, que seria o rompimento do candle da semana anterior. Isso chamaria bastante compra e interessaria muito para quem, para os compradores aí desse papel, né? Seria superando a região de R$ 5,10. Ainda não superou, mas no gráfico semanal ela está tranquila ainda, tá bom? Vamos para HGTX, mais um doji, né? Mais um doji, eu não sei, eu vou trocar esse papel, né? Eu vou até falar de Lame 4 hoje, tá? Em relação, diferentemente de HGTX, pra gente dar uma mudança aí, porque realmente, né, ficar falando de HGTX que doji o tempo todo não rola. Vamos ver aqui Lame 4, que teve um destaque aí do varejo, né? E a gente faz uma comparação aí com o próprio Via Varejo que a gente passou. Então, o Lame 4, para atualizar o pessoal, né, ele rompeu um topo histórico, né, no dia... Foi no que dia? Esse aqui exatamente, dia 2/6, ele rompeu o topo histórico e fez o pullback, né? Fez um pivôzinho de alta, fez um novo pullback aqui na região das médias e hoje fez essa pancada para cima aí, né? Graciando quem estava comprado, tá? Bem interessante, tá? O movimento de Lame, ela estava devendo mesmo, ela estava um pouco mais atrasada em relação às outras lojas de varejo, então agora sim ela deu uma estabilizada aí, tá? Bem interessante. E para quem está comprado, show de bola, só fica de olho no distanciamento das médias. Para quem quer comprar agora, bota a mão debaixo da bunda que não tem momento para você comprar, já foi, né? Já foi. Agora se você comprar, tá muito esticado para você comprar, você vai comprar e o ativo pode acabar fazendo uma correção saudável, você ficar passando calor aí em 3, 4% caindo no seu da sua entrada antes do papel voltar a subir, tá bom? Então vamos esperar uma nova entrada em Lame, mas Lame bem tranquila, né? Parabéns aí aos envolvidos que ficaram nesse papel e acreditaram nela, tá bom? Voltando agora para a HGTX, só para não tirar o gráfico, né? Lateral. Embraer decidiu, né, pro caminho dela e foi inicialmente para baixo aqui, tá bom? Toma cuidado porque pode ser sim, pode ser uma formação aí de um pivôzinho de baixa, tá? A gente pode ver que o papel não, quadrado, né? Eu sempre uso um quadrado, incrível. Ele fez aqui um pivôzinho de baixo no diário e agora fez um recuo para as médias. O nosso objetivo seria o quê? Ele começar a procurar novas altas, né? Principalmente pelo gráfico semanal. O semanal estava bem bonito. Então ele veio fazer essa correção aqui, mas ele continua fraco e está no momento aqui, perdendo essa região aqui. É caracterizado sim um pivôzinho de baixo, podendo chamar novas vendas aqui, tá? Tem que tomar cuidado, tá? Apesar do setor estar bem descontado, ele não está respondendo aí, né? No gráfico semanal está bem mais bonito, tá? O gráfico semanal, antes, né, dessa queda, lógico, estava bem bonitinho, porque ele poderia, se fechasse acima da média de 9 essa semana, ia ficar muito bonito para a semana que vem. Mas, pelo visto, e pelo que a gente está vendo aí, vai ser essa semana aí, né, vermelha e fechando abaixo da média de 9. Vamos aguardar a semana que vem agora. Se Embraer não perder o pivô, ou não perder o fundo da última correção, que seria R$ 7,75, ainda tem jogo aí para Embraer, tá bom? Para possível entrada aí de compra. O candle que eu falei com vocês que pode acontecer lá em Ciel é exatamente um candle tipo esse aqui, ó. Se você for, por exemplo, se você for fazer uma análise, hoje, né, a queda foi mais ou menos uma queda dessa que foi feita em Cielo, né? Então no dia seguinte, o que a gente teve? Teve confirmação, né, principalmente não perder essa região aqui dessa mínima, né, e ele fazer novas altas. Então isso acaba que caracterizaria, né, um pivôzinho de alta aqui no intradiário, quase no intra 60, né? A gente vê que ele faria movimentos assim até sim fazer esse rompimento, né? E está fazendo um pivôzinho diário, tá? Vamos agora para JBS. JBS, como eu comentei com vocês ontem, né, pode ser sim um pullback, tá? De toda essa alta que ele fez, né? Se a gente for traçar um Fibonacci aqui de toda a perna de alta, a gente vê que agora sim ele chegou próximo da região de 50%, né? E da região de 9 pode ganhar um pouco de força, né? Se vier um candle comprador aí, fica interessante o JBS, tá? Fica interessante sim, porque se ele vem e faz um candlezinho assim, né, um pouco mais próximo da mínima de hoje, né? Então essa região fica uma região bem importante para quem tem interesse em entrar no papel, né? Logicamente procurando o que? Rompimento e pivotear aí para o alto, tá? E sair realmente dessa região. Tudo vai depender do candle de amanhã, tá? O candle de amanhã e de segunda-feira principalmente. JBS no semanal, né, conseguindo fechar acima da média de 9, mas com um pavio feinho, né? Então o objetivo amanhã de JBS é fazer uma alta para não deixar caracterizado esse dojizinho, né? Esse martelinho invertido aí nessa região da lateralização. Beleza? Vamos agora para a CEMIG. CEMIG fez o papelzinho dela.
né? Fez o papel dela durante a semana, subiu aí, por enquanto está subindo 4%, né? Tranquila, no caminho dela, no ritmo dela, sem se importar muito com os outros, né? Rompeu uma LTB e agora está fazendo umas altas bem interessantes. Próximo objetivo do CMI, caso quase continue fazendo esses candlezinhos aí, é chegar assim em 12,20 e talvez rompendo essa região, né, ou com pullback ou não, é 13,60, tá bom? Próximo objetivo. CMI ainda tranquila, como eu falei, né, um papel que estava vindo de uma região bem forte, né? E outro exemplo aqui que eu estou falando que pode acontecer Ciel foi justamente esse movimento que teve aqui nesse candle aqui, ó. Ele veio, fez essa correção aqui, né? Fez uma alta bem forte, aí fez essa correção no dia seguinte e já no terceiro dia ele rompe e faz um pivôzinho de alta, tá? Então é o que eu consigo imaginar também Ciel, beleza? Vamos agora, semanal de IRB, né? Tranquila, né? Quase aqui no semanal ele já confirmou aqui uma possível intenção de fazer um pivô de alta. Então tá bem bonita, bem próximo das médias, rompendo a LTB, rompendo a mínima da semana passada. Então caminho aberto aí para semana que vem performar com uma bem de boa aí CMIG, tá? Vamos olhar a IRB agora, né? IRB pode ser considerado, apesar de ter fechado quase no 0 a 0, né? Ele é considerado aí pelo movimento do dia, né? Um dos destaques, né? Ali, junto com os varejo, com as lojas, com as empresas de varejo. Aqui a gente consegue visualizar que, né, caiu, abriu com um gap muito forte, né? Gap de quase 10% e era normal ele voltar a fazer uma correção, mas corrigiu praticamente tudo. Então esse é um ponto positivo. A gente consegue visualizar que pode estar fazendo um desenho de um fundo duplo aqui nessa região de R$ 8,32, que é uma região era o fundo histórico do papel antes do coronavírus, né? Então pode sim, né, possibilitando aí a ideia de um topo de um fundo duplo, tá? Mas tudo precisa se concretizar isso, tá? Pelo lado negativo, pode ter sido um pullback para voltar a fazer novas mínimas também, tá? Ele abriu com um gap muito forte, então ele volta para próximo das médias e do fechamento para continuar caindo. Então as duas possibilidades em IRB eu posso botar aí como 50% aí de probabilidade para cada lado. O IRB realmente está muito volátil, né? Cada dia que passa é uma notícia diferente para IRB, é uma situação. Hoje no caso foi lançamento vai lançar mais ações, né? E o valor foi bem abaixo, 6 alguma coisa, então enfim, né, isso vai balançar o papel nos próximos dias, tá bom? IRB no semanal continua feia, tá? Continua feia. No diário ela tá um pouco menos feia pela expectativa da gente ter um fundo duplo, mas no semanal tá feio, beleza? Vamos para Azul, né? Azul, assim como Embraer, né? Ela apontou para baixo novamente, tá? Tem que tomar cuidado com esse papel. Podemos sim botar aqui essa região de R$20 a R$19, uma região de colchão, né? Você vê que ele várias vezes ele bate nessa região e segura, tá? Então é uma região sim que a gente pode ver que ele teve vários toques, é uma região de força, né? Que era uma resistência, vira um suporte. Então pode ser sim, caso ele venha tocar aqui novamente nesses R$20, ele não perca, tá? Mas a gente consegue visualizar uma lateralização com um viés um pouco mais baixista pelo desenho do último candle, né, dos últimos candles, que pode se caracterizar um topo mais baixo que o topo, um topo menor que o topo anterior, e caso perca a região de 19 a R$20 é um fundo mais baixo, caracterizando o pivôzinho de baixo. Então tem que tomar cuidado com o Azul nesse pensamento aí, tá? Mas ainda assim, né, não perdendo a região de R$20, como eu falei para vocês, quem ainda está posicionado em Azul ainda tem jogo, não pode deixar perder essa região aí de 19,20, né, a 19,80, tá? É uma região que tem tido bastante defesa, mas o dia que perder também ela busca aí seus 17,50, tá? Semanal de Azul, né? Como estão falando de semanal de todo mundo já, então vamos falar de Azul também, né? Tá bem feio o semanal, encontrou a média de 200, a média de 21, desculpa. E agora ele tá no meio dessa indecisão aí, né? Se ele respeita a média de 21 ou respeita a média de 9, né? No semanal ele rompeu a máxima da semana passada, então, né, ativou aí uma possível interesse dos compradores, tá? Né, nesse papel subiu até 1% em alguma coisa, mas por enquanto está devolvendo. Vamos ver o desenvolvimento aí desse trade aí do pessoal de compra no semanal de Azul, tá? Não pode perder, principalmente essa região aqui, né, 19,20, porque é o stop de todo mundo que está comprado no semanal de Azul tá ali. Então chama mais a venda, fica mais rápida aí caso acione o stop de todo mundo, tá bom? Vamos agora para Via Varejo, um dos outros destaques, né? Rompendo topo histórico, chegou a 17,55, né? Novo topo histórico de Via Varejo, volume absurdamente alto, 1,9 bi. Então
não tem muito o que falar de varejo, né? Quem entrou nesse candlezinho aqui, que a gente até comentou, né? Nessa região que eu falei que eu não ia entrar, né? Me caiu, né? É burro, né? Então não entrou, né? Perdeu aí 12%, mas eu não entrei justamente por causa do semanal, que estava distante mesmo. Eu acreditei que ele poderia vir a lateralizar antes de fazer esse rompimento, tá? Mas realmente, né, tá bem tranquilo para romper, fazer um rompimento desse tipo. Mas se lateralizasse mais uma semana aqui, iria encostar, ia fazer um breakout lindo aqui de livro para fazer um rompimento no semanal aí, meu amigo. Não tinha freio mais para Via Varejo, não. Então, mas foi, né? Uma semana com antecedência ele partiu sem a minha presença dentro. E tá aí, ó, fazendo já 12% da última entrada que teve aí em Via Varejo, tá bom? Bem bonitinha, tá? Bem bonitinha. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, porque esticou, né? Todos os varejistas esticaram. Vamos ver Magazine Luiza. Magazine Luiza é lindinho, R$80, né, meu amigo? R$80. Eu lembro aqui, ó, desse trade que eu fiz. Quem me acompanha sabe, esse trade aqui que eu levei um stop, né? Entrei pela média de 9, mas ele veio buscar a média de 21 e eu não entrei depois de novo. Olha aí, ó, 37%, meu amigo. Meu amigo. Seria muito bom aí, 27% a mais no bolso. Vamos para a Ambev agora. Ambev, né, fez o rompimento da região da linha dourada, que eu falei com vocês, que é uma região muito importante. Veio fazer um pullback hoje, tá? Importante amanhã, assim como, né, os outros papéis, né, que eu tenho desenhado e traçado o cenário. Seria sim importantíssimo um candlezinho aí rompendo essa região aqui, dessa última resistência que ela tem. Sim, vem buscar aí de 15,60 a R$16 sem grandes problemas, tá bom? Importantezinho aí, vai ser um dia bem importante para a Ambev, tá? No semanal, a Ambev está bem tranquila também, rompendo finalmente essa região aí da linha dourada. Então, confirmando aí o fechamento semanal acima dessa linha dourada, já é uma vitória aí para a Ambev, tá? Que realmente demorou para ela fazer esse pivôzinho de alta. Rompendo essa região também vai se confirmar um pivôzinho de alta no semanal, vai ficar bem bonitinho. Quem tá dentro, né? Entradinha aí que foi cantada, né? Um dos poucos, acho que foi o único trader que acreditou em Ambev. Na verdade, eu acredito em Ambev desde essa entrada aqui que eu dei para vocês, ó, que eu comentei aqui que eu estava dentro, que foi a R$12,71 a entrada. Olha que coisa linda. Depois veio fazer um pullback, né? Fez mais uma alta absurda e agora veio dar mais uma entradinha aí, né? Foi um presente que a Ambev deu para vocês, né? Com variação aí, um risco de 1,2% e você já está aí ganhando pelo menos 3,5%, tá? Então, quem está nesse trade aí, entrou nesse candlezinho pequenininho, parabéns aí para você também, beleza? Semanal já falei e agora vamos para os pedidos, tá? Eu sempre esqueço de falar, gente, eu esqueço de falar no início, gente. Eu vou ter que colocar um post-it aqui no meu monitor, né, para fazer esse pedido para vocês também, né, para vocês se inscreverem no canal. Se vocês gostam dessa análise, me ajuda também a crescer no canal, compartilha, se inscreve, né, dá o joinha, manda para os seus amigos aí para eles verem que existe uma forma de analisar o gráfico, uma forma bem simplista e que a probabilidade de cenários se concretizarem é bem grande, né? Então é bem legal para você ter pelo menos esse tipo de mentalidade de viés também adicionado às suas análises, tá? Isso aqui não é, eu não formo opinião, mas é bom você, além da sua análise, você ter um pouco um olhar também para esse tipo de análise técnica clássica, né? Sempre deu certo, né, meu amigo? Então, você olhar só gráfico, preço, média e volume, né, é muito mais simples e a chance de um dos cenários se concretizar é bem grande. Então, peço a ajuda de vocês também para compartilhar aí os vídeos, o canal e recomendar sempre para os seus amigos, tá bom? Vamos agora para os pedidos, né? Que hoje eu vou fazer análise de 5 pedidos, tá? Do Jonathan, Luiz Américo, Josimar, Eber e Júlia. E amanhã já tem 4 pedidos, que é do Igor, Bruno e Anderson, tá? Então hoje vamos começar com Gafisa, tá? Quem pediu Gafisa foi o Jonathan. Jonathan, Gafisa, ele tava bem bonitinho, tá? Até semana anteontem, tá? Que fez esse candlezinho bem em cima aqui da região da média de 9, junto com a 200, tá? Com a média de 200 também. É uma região bem bonitinha, tá? Tava bem bonita. E ele fez um rompimento, né? Abriu em gap de alta, mas 2 dias devolvendo já, tá? A única coisa positiva que eu consigo ver nesse papel é que ele tá com o volume caindo desde a correção, né? Ele vem fazendo essa correção também no volume. Então, qualquer rompimento de máximas aqui, né? Pode chamar mais compradores nesse papel, mas o certo seria ele partir do rompimento da última máxima para conseguir fazer novas altas. Então, como ele não conseguiu, ele acabou fazendo um mini fundo aqui nessa lateralização de 3 dias.
tem que tomar cuidado, tá? Mas existe sim possibilidade de entrada nesse papel no rompimento da máxima aí de cada candle que passa, tá? Rompimento aí, a entrada seria 6,51, né? Para quem teria pros interessados aí em compra, né? Teria interesse em entrar em 6,51, o stop ficaria sempre abaixo de 6,9, beleza? Tem uma LTA passando aí pertinho agora, né? No gráfico de 60 minutos, essa LTA acho que ela fica um pouco melhor. Isso. Então, tá em cima de uma LTA, não pode perder essa, assim, de curto prazo, não seria bom perder a mínima de hoje, né? Porque perderia também a LTA. Então, e também perderia a média de 9. Então, vou ficar de olho aí, porque o papel perdeu um pouco de força, né? Deveria entrar força, na verdade, né? Anteontem não entrou. Então, vamos ficar de olho nesse papel, tá? Luiz Américo pediu Local Web, né? Local Web é um papel novo, né? Mas tá muito bonitinho, muito técnico, né? Ele fez a correção que estava precisando, estava distante aí. Um pedido que foi feito, né? Foi no comentário quando ela estava fazendo esse candle aqui, eu acho, né? Então tem alguns dias aí ele fez um candle um pouco mais alto, distanciou mais ainda da média, e agora veio o que? Corrigindo a média, fez um possível pivô de alta, tá? A única coisa que eu não tô gostando tanto, porque a média 21 ainda está muito distante do preço. Então isso pode fazer com que ele faça uma correção um pouco maior, tá? Então o que pode acontecer aqui nesse papel? Ele vem fazendo umas altas, ele vem fazendo mais altas aqui, absurdamente forte, né? E agora ele fez um recuo para 9, pelo menos. Pode continuar fazendo altas e tal, e fazer pivôzinho de alta sem problema algum. É uma entrada técnica e válida, tá? Agora, o que eu consigo ver também é que ele pode estar fazendo, ele pode fazer, né, uma correção em duas etapas, tá? E aí o que acontece? A média de 21 encosta, né? Fica próximo da LTA. Aí sim ele vem para fazer novas altas, tá bom? Então pode acontecer isso, mas como ele pode pegar e ir direto romper topo aí, não quer nem saber da média 21, tá? É o que eu consigo imaginar no gráfico de Local Web pela experiência que eu tenho, né? Pela distância aí da média 21. Semanal também está um pouco distante da média 9. Seria interessante sim fazer esse recuo até a média 21. Ficaria muito bom mesmo para quem tem interesse em entrar no papel, tá? Mas a entrada também teve hoje. Para quem queria muito entrar nesse papel, né, a entrada foi hoje, já está rendendo aí 1,5% aí, a partir da entrada, tá? Quem pediu o próximo pedido agora do Josimar, ele pediu a Lupar. Josimar, a Lupar tá lateral, cara, tá? Eu consigo ver só lateralização nesse papel, tá? Tá entre duas linhas aí de força, né, de suporte e resistência, e os últimos dias foi completamente lateral, então não tem muito o que a gente falar desse papel, tá? Só fica interessante esse papel se ele rompe a região ou da parte superior aqui da resistência, ou se ele perde esse fundinho aqui, tá? Perdendo esse fundinho aqui também dá chão aí, se alguém quiser entrar vendido. Não sei nem se tem ação para alugar aqui desse papel, acredito que sim, né? Tem um volume considerável, relativamente alto, tá? Então, só saindo mesmo dessa região para a gente começar a fazer uma análise melhor, tá? Porque o importante, e o seria saudável, caso o papel venha a subir, ele faz um rompimento, né, e faz um pullback. Aí sim, né, faz uma entrada interessante para pegar o resto da alta, tá? Mas o importante é primeiro sair dessa região, tá? Se você está dentro dessa região, tá dentro desse papel e não sabe onde sair, colocaria o stop ou abaixo da mínima dessa correção aí, que seria 23 e 28, ou mesmo embaixo dessa linha que é mais importante mesmo, tá? Seria próximo aí de 22,90, tá? Seria mais interessante também, ficaria legal. Tá bom? Porque essa linha que eu tracei aí é uma região, não é uma linha, né? E é uma linha de longa data. Então, abaixo de 22,80, de 22,90 ficaria melhor o stop, beleza? Mas entrada mesmo só se romper aí 25,60 para fazer um pullback aí pra gente fazer uma nova análise. Se romper essa região e você quiser uma análise, você me chama aí de novo, né? Pede de novo nos comentários que a gente faz essa análise aí, tá? Semanal de Alupar também, ó, lateral, a gente consegue visualizar essa lateralização toda, né? Então ainda sem muita coisa pra gente falar, beleza? Rompendo aqui a região, no semanal aí faria até um pivôzinho de alta, tá? Faria um pivôzinho de alta aqui no semanal. Olha que interessante. Então tudo vai depender aí dessa região mesmo, que a gente tá falando aí desde o gráfico diário, tá bom? Vamos agora para o pedido do Eber, né? Ele pediu COG N3. COG N3 está bem bonitinha, cara, tá? Bem bonitinha, só precisaria entrar mais volume nesse rompimento aí esse candle de hoje, né? Ele rompeu a máxima de ontem e de anteontem. Então, para conseguir fazer novas altas, precisa entrar volume agora, cara. Sem volume, o papel não vai andar, tá? É uma região importante, rompimento, para fazer um novo pivô,
uma região de resistência de 8,39 e tem a média de 200 em 8,68. Então, o que eu vejo aqui? É uma região que ele vai precisar de força para chegar nessas regiões aí, tá? Tendo força, tá? Vou juntar aqui fazendo essa, não um candle num dia só, tá? Pelo amor de Deus, mas chegando a fazer essa região aqui, aí sim ele pode até fazer um pullbackzinho, tá? Para fazer uma nova alta. Então, precisa primeiro gerar uma força bem forte compradora para descansar e fazer um rompimento real aí dessa região. Se você tá dentro desse papel, tá? Importante seria não perder principalmente essa região aqui de 7,14, cara. 7,14 é uma região bem importante para o papel e já está abaixo da média de 9. Então você já está um pouco mais calçado aí também, caso o preço volte um pouquinho, tá beleza? Vamos ver COG no semanal. COG no semanal fez hoje, né? No caso, essa semana ele está confirmando aí um rompimento dos últimos topos, tá? É uma região importante, cara, é uma região importante. Como eu disse, não seria interessante perder essa região de R$ 7,14, R$ 7,08, né? Que é uma região. Então, seria importante ele não perder, e sim tocar nessa região e fazer novas altas. Então até essa semana poderia ser caracterizado um pullback aí para essa região rompida, tá bom? Vamos agora para o último pedido do dia, que a Júlia pediu o IBR, tá? Júlia, o IBR, cara, eu fiz umas 4 ou 5 vezes análise desse papel e eu não mudei a minha opinião em relação ao IBR, né? O IBR, o que eu consigo ver aqui? Que ela, desde quando ela estava, se eu não me engano, R$1, tá? R$1, eu acho. Foi um pedido que a pessoa falou, que eu fiz o estudo aqui de OIBR. Essa região que está meio que cinza, tá? É uma região importante, né? Que é fundos e topos anteriores do papel. E eu imaginei, sim, falei que poderia ser uma região onde as pessoas fossem realizar seu lucro, né? Porque se você for ver, de uma pancada só, ele subiu 122%. Então é uma alta muito expressiva. Então chega um momento que as pessoas têm que colocar essa grana no bolso. Então eu acho que o momento aí, eu falei que até 1,24 seria essa região, bateu em 24 e realmente toda vez que ele bate em 24 ele faz um candle de venda. Então é uma região sim que vai ser bem difícil de passar, tá? De primeira. Então vai ser necessário sim um respiro no papel, tá? Não só no diário, mas no semanal. O semanal está muito distante, como eu tinha comentado também há uns 10 dias atrás sobre o IBR, precisa sim vir buscar essa região de 9, tá? Ou lateralizar pelo menos por várias semanas para ele ganhar força, respirar e conseguir romper essa região de 1,24, que é uma região bem importante para o papel, tá? Claro que o IBR pode pegar aí amanhã, fazer um candle forte de alta, romper isso tudo, subir 15%? Pode, mesmo porque é um papel que está muito influenciado por notícias, né? Principalmente do setor, de quem vai comprar, quem não vai comprar, quem tem interesse, o que ela vai vender, o que ela não vai. Então é um pouco permeado de notícias aí esse papel. Então, e um papel de muito pouco valor, né? Então qualquer um entra lá e compra um lote de 100 e faz movimento nesse papel, né? Não movimento essa pessoa que comprou 100, mas todo mundo tem um lote de OIBR na carteira, né? Então, fica ligado aí, gente, porque pode fazer um recuo aí, mas vai ser um recuo saudável, tá? Não significa que o papel vai voltar de novo a 50 centavos, mas se você for ver pelo semanal, se for traçar um FIBO aqui de toda essa alta que ele teve, do último descanso até a máxima, então ele pode vir descansar aí até de 82 centavos até 99 centavos. O que isso significa exatamente? Além de ser as projeções de retração de Fibonacci, cara, ele ainda é próximo da média 21 ou da média de 9. Entre a média 21 e também entre a média 21 e a média 29 de 9. Então é uma região sim que exerce bastante força aqui. Eu acho muito difícil perder essa região, tá? De 82 a 99 centavos. É um range muito grande, claro, mas no semanal ele subiu muito isso. Ele subiu, como eu falei com vocês, 113% em algumas semanas, cara. Então, realmente, se ele fizer um descanso nessa região aqui, não é muito problema pro papel, tá bom? Então é isso, gente. Mais um fechamento para vocês aí, né? De quinta-feira, amanhã é sexta. A gente faz mais um fechamento. E espero que vocês tenham gostado aí da análise. E me ajuda aí compartilhando esse vídeo e ajudando ele a crescer, tá bom, gente? Forte abraço para vocês aí. Até amanhã. Fui.